Meus queridos amigos, meus irmãos, Shalom, uma ótima noite para vocês, tudo de bom, que o Eterno abençoe todos vocês. Estamos aqui para fazer mais um vídeo, né? E trazer para vocês um pouco mais da palavra do Criador, essa palavra que nos edifica, que nos faz crescer. Nós dependemos 100% do nosso Criador eterno. Portanto, a sua palavra, ela é um combustível para a nossa alma que garante, né, que todos nós possamos sobreviver. É assim, todos nós precisamos nos alimentar, pelo menos, né, o básico, que são 3 refeições diárias. O café da manhã, o almoço, o jantar. Segundo alguns especialistas, né, o café da manhã é a principal refeição do dia. Aí o almoço seria secundário, né? Então quando eles falam, coma como um rei de manhã, né? Como um príncipe no almoço, né? E como um mendigo no jantar, para manter o equilíbrio, não comer demais à noite, que vai ter pesadelos, sonhos ruins e tal, né? Segundo especialistas, eu não sou especialista, estou falando o que eu já li, que eu já ouvi, né? Mas é verdade que você precisa, no mínimo, as 3 refeições básicas do dia, para manter o seu corpo bem alimentado, em condições de andar, de pensar, de falar, de agir, de correr, de lutar, não é verdade? Então você precisa alimentar esse corpo. Esse corpo é como uma máquina, ele funciona à base de combustível. E o combustível nós achamos na natureza, o oxigênio, a água, o alimento, certo? São diversos alimentos. Eu sempre procurei ensinar meus filhos, né, que procurem comer de tudo. Não tem isso aí, eu não gosto disso, não gosto daquilo. O alimento Deus deu para poder sustentar o nosso corpo ter força para andar, para falar, para pensar, para viver, não é? Então nós temos que encarar o alimento não como uma coisa gostosa apenas, claro, que existem muitas coisas gostosas e nós queremos comer, né? Mas temos que olhar para o alimento primeiro como um combustível para o corpo. O corpo precisa do alimento, tá? O corpo precisa de todas as proteínas, de todas as vitaminas que contém nos alimentos. Portanto, nós temos que procurar bons alimentos, mais proteicos, né? Que aqueles alimentos que fazem melhor para a saúde, para nos alimentar e fazer uso deles constantemente, se possível até diariamente, né? Dessa mesma forma é a nossa alma. Vocês entenderam? A nossa alma é a mesma coisa, ok? A nossa alma precisa de combustível, precisa de alimento. Então você tem a obrigação de alimentar o seu corpo físico todos os dias. E você tem a obrigação de alimentar o seu corpo espiritual, o seu espírito, alimentar a sua alma todos os dias. E como você faz isso? Você faz isso com oração. Você faz isso com a palavra do Criador. Ler e estudar todos os dias a palavra do Criador. Certo? Orar constantemente. Pelo certo, com tanto mal que existe no mundo, nós éramos para orar incessantemente. Porque é tanta coisa ruim, né? Mas pelo menos as 3 orações básicas que nós vemos exemplos na Escritura, como o caso de Daniel mesmo. O profeta Daniel fazia 3 orações básicas por dia. O seu espírito precisa disso, porque a oração ela te transporta para a presença do Criador, ok? Isso gera o quê? Uma comunhão entre você e o Criador. Imagine a carga positiva de coisas boas que o seu espírito recebe, e assim ele se fortalece, ok? E quando há uma comunhão entre o corpo e o espírito, isso resulta fisicamente falando em saúde, em força. No cérebro você tem mais poder de pensar, de calcular, tudo melhora na sua vida, porque existe o que? Um balanceamento perfeito, corpo e espírito. Yeshua, Jesus, falou isso aí, ele não falou? Ele disse, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, ela sempre tende para as fraquezas do mundo, para as coisas bobas do mundo.
porque a carne, ela desconhece o mundo espiritual. E por isso o Criador nos deixou a Escritura, para que nós comecemos a alimentar a nossa carne também com a sua palavra. E a nossa carne, então, passa a fazer a mesma função do Espírito, porque ela começa a andar em Espírito. Isso, inclusive, é uma ordem no Novo Testamento, que o próprio Yeshua, Jesus, falou isso aí: andai em Espírito. Quando você anda em espiritualidade, de uma forma bem espiritual, certo? Compenetrado na palavra do Criador, automaticamente você está constantemente na presença do Criador. Portanto, os teus pés não te levarão para nada que te comprometa, certo? Em frente ao Criador. Você estará sempre protegido. Oração é a chave para tudo isso. Ok? Nós vamos basear nossa leitura hoje no livro de Neemias, capítulo 1. Aliás, capítulo 6, de versos de 1 a 16. Ok? É o poder da oração. O que é a oração? Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, pedindo ao Criador: fortalece agora as minhas mãos. Isso foi Neemias. Neemias 6, 9. E o Criador o atendeu. Por que atendeu? Porque o espírito dele estava bem alimentado na palavra do Criador, portanto ele estava constantemente na sua presença. Isso é uma maravilha, né? Então, Neemias recebeu uma incumbência do Criador. Ele tinha que fortificar a cidade, ele tinha que criar um muro para proteção, tá? Imagine o seu corpo. É como uma cidade, a própria Bíblia relata isso, compara dessa forma. Então você tem que criar o que? Um muro de proteção. E esse muro de proteção não é visível ao olho carnal. Esse muro de proteção é um muro que você adquire pela fé, pela esperança, pela obediência, pela aproximação com o Criador. É como se fosse um campo de força. E é tão forte que quando as pessoas negativas se aproximam de você, eles percebem na hora uma diferença tremenda, porque a negatividade dele entra em choque com a positividade que emana de você. Então é como se as trevas encontrassem a luz e falassem: não, aqui não dá para mim. Ok? Então você começa a atrair somente aquilo que é bom para a sua vida, e o seu universo torna-se um universo positivo. Ok? Reconstruir os muros da cidade de Jerusalém era algo muito importante para o povo judeu. Cercada, uma cidade ficava fortificada e menos vulnerável aos inimigos. No caso dos judeus, serviu também de comprovação do poder de Deus. Como mostra o final da leitura bíblica de hoje, que é em Neemias 6, de 1 a 16. Neemias recebeu do Senhor esta missão tão especial, mas isso não significava que tudo correria bem. Assim, diante das dificuldades, como vemos no versículo em destaque, ele orava, pedindo a Deus que o fortalecesse para tornar aquele objetivo uma realidade. Em vez de deixar os obstáculos que o desencorajassem, ele buscou forças em Deus. Por que que Deus te dá uma missão e permite as dificuldades? Aí é que está o segredo da coisa. Deus sempre nos aconselhou a orar, a buscar a Ele. Orai sem cessar. E muitas vezes Deus permite esses obstáculos, essas lutas, essas dificuldades aparecer para que você dobre os joelhos e lembre-se: eu tenho uma saída, eu tenho uma escapatória e é o meu Deus, é nele que eu vou me refugiar. Então você dobra os joelhos e clama: Senhor, tem piedade de mim, reforça-me porque a carga é pesada demais, Senhor. E Ele vai te ouvir. Porque ele vai olhar para você de braços abertos e falar: eu queria era isso, filho, que você pedisse socorro, lembrasse de mim, não se esquecesse, porque se o homem não tiver essa lembrança, o homem vai começar a bater no peito e dizer: eu sou o cara, eu sou forte, eu não preciso de nada nem de ninguém.
Então Deus permite muitas vezes obstáculo por culpa nossa, para que nós possamos parar e pensar, eu não consigo com minhas forças. Significa que o quê? Eu tenho que apelar para uma força maior, e essa força maior é o meu Deus. Amém? É normal encontrar dificuldades pelo caminho quando estamos perseguindo nossos objetivos. Podem ser problemas que nós mesmos levantamos. Por exemplo, achando que não somos capazes. Quantas pessoas depressivamente falam isso? Eu não sou capaz. Que será difícil demais. Muitas pessoas falam, não vou fazer tal coisa que é muito difícil. Fazer um concurso público, principalmente, né? Ou o que os outros colocam. Existem pessoas maldosas que tentam desanimar você por inveja. Que às vezes vê você muito bem sucedido, então tenta desencorajar você, certo? Eles dizem que não vai dar certo e recusando-se a te ajudar. A pessoa fala assim, olha, nem tenta, rapaz, isso é demais para você não está preparado. Eu já ouvi isso diversas vezes. Deixa para lá isso aí, é para outras pessoas mais capacitadas, né? Contudo, o relato de hoje mostra como podemos enfrentar esses empecilhos com oração, muita oração. Até o apóstolo Paulo também nos orienta a não ficar ansiosos. Tem uma parte lá que ele fala, não fiqueis ansiosos o dia de amanhã, né? Mas apresentar nossos pedidos a Deus. Está em Filipenses 4:6. É assim como Neemias, que buscou socorro em Deus no momento de dificuldade. A Bíblia relata vários exemplos de pessoas que fizeram o mesmo, como Ana, lá em 1 Samuel 1. Leia todos esses textos. 1 Samuel 1 conta a história de Ana. Veja lá que maravilha, que exemplo. Josué, capítulo 10. Leia, maravilhoso. Davi, no Salmo 3, e Ezequias, em 2 Reis 19. Leia tudo isso e você vai ver quantos exemplos para que você tenha mais força, coragem, fé e certeza. Talvez a oração não elimine os obstáculos e com certeza não fará acontecer deliberadamente todas as nossas vontades. Muitas vezes a pessoa ora e não acontece o que ele quer, não. Deus, quando você pede, Senhor, dá-me força, Ele vai te dar a oportunidade de se tornar mais forte. Quando você falar, Senhor, me dá liberdade, Ele vai te proporcionar possibilidade para você se libertar. Deus sempre nos dá a possibilidade, nos fortalece, nos capacita, mas nós temos que fazer, entenderam? Talvez a oração, então, não elimine os obstáculos e, com certeza, não fará acontecer deliberadamente todas as nossas vontades. No entanto, ela nos aproxima de Deus, o que é essencial, o que é vital, né? E, consequentemente, da vontade dele. Se nossos planos ou desejos estão de acordo com a vontade do Eterno, o objetivo final será alcançado com a aprovação do Criador. E lembre-se, não se esqueça, de que Deus não promete tornar a vida de seus filhos mais fácil. É só ler a história de Israel, o povo escolhido do Eterno, e veja quando foi que eles tiveram facilidade. Mas Deus deu vitória em todas. Mas que estará com eles em toda a caminhada, o que tornará o fardo mais leve e dará uma vida de aprendizado. Deus promete que você vai ser ajudado por Ele. Estou suando aqui, me desculpem, hein? Aqui é muito quente. Deus promete que vai te ajudar, mas Ele está falando não vai ser fácil. Você vai encontrar obstáculos, vai ter luta. Os inimigos vão se levantar. Ele falou isso para Israel e ele fala isso para você. Não vai ser fácil mesmo, mas não te desanima, porque uma coisa eu te prometo, eu estarei contigo. E quando Deus está com você, a vitória é certa, é garantida, não falha. Só falha se você olhar
e para o Criador dizer, não acredito mais, está muito demorado, eu estou passando aperto demais. Não faça isso. Israel, todas as vezes que esmoreceu, ele foi dominado pelo inimigo. Mas Deus nos dá o exemplo de que Israel clamou, pediu, implorou e Deus os ouviu tantas vezes quanto clamaram. Então clame, implore ao Criador e ande cabeça erguida com certeza de que Deus está contigo. A vitória é garantida. Não sei o teu problema, mas Deus sabe. E o mais importante de tudo, Deus conhece a solução. Você já venceu. Shalom, forte abraço, que o Eterno abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E quem puder compartilhar esses vídeos, né? Se inscrever no canal, tocar o sininho para ser notificado. E também, importantíssimo, o seu like. Isso é importantíssimo, ajuda muito. Porque o nosso intuito aqui é justamente levar, transportar a palavra do Criador para as pessoas. Eu não estou aqui para debater com religião, com fulano, cicrano, como já teve gente aí. Ah, você está errado. Você fala, olha, se eu estou errado ou certo, faça isso, estude como eu estudo. Busque conhecer o Criador. Todo aquele que estuda e busca conhecer está sujeito a entender de uma forma errada aqui e ali. Por isso, você pega tantos estudos a respeito de um assunto só. Por quê? Porque os homens estão buscando o entendimento da palavra do Criador para cumprir e obedecer. Faça o mesmo. Ao invés de me criticar, me ajude a edificar a mim, a você e a todos nós juntos. O Eterno abençoe todos vocês, até você que criticou. Deus te abençoe, você é muito boa pessoa. Com certeza você tem muita sabedoria. Ajude a edificar a palavra do Criador cada vez mais no meio de toda essa humanidade, infelizmente, contaminada pelo mal. Nossa luta não é contra a carne, vocês sabem disso, a palavra do Eterno nos fala, mas contra os principados, as potestades, contra o mundo espiritual que nós não enxergamos. E a consequência sempre é terrível. Shalom, forte abraço a todos vocês. Aguardo todos, hein?